A sala de reuniões do Hotel Copacabana Imperial está em silêncio. Advogados, investidores, todos com os olhos fixos na mesma direção. No centro, uma mulher negra de uniforme de faxineira segura um envelope nas mãos trêmulas. Do outro lado da mesa, Maurício Duarte, o dono do hotel, está vermelho de raiva. O Sheik Al-Mansur observa tudo com um olhar gelado. A tensão é insuportável, mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar 3 dias. Era uma segunda-feira comum no Hotel Copacabana Imperial, o tipo de lugar onde cada detalhe grita luxo, mármore italiano no chão, lustres de cristal que custam mais que um apartamento e hóspedes que tratam dinheiro como papel de rascunho. Samira empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 12º andar. 32 anos, cabelos cacheados presos num coque apertado, uniforme azul impecável. Ela era invisível e sabia disso. 3 anos trabalhando ali, 3 anos limpando quartos, banheiros, corredores, 3 anos ouvindo conversas que não eram para ela, vendo rostos que nunca haviam de volta. Para os hóspedes, ela era parte da decoração. Para Maurício Duarte, ela era ainda menos que isso. Samira entrou na suíte presidencial com cuidado. O quarto estava impecável, como sempre. Hóspedes ricos raramente fazem bagunça. Ela trocou as toalhas, passou o pano nas superfícies, verificou se tudo estava perfeito. Foi quando ouviu vozes no corredor. A porta se abriu com força. Maurício Duarte entrou como uma tempestade. Terno de 3.000 reais, cabelo grisalho penteado para trás. Aquele sorriso falso de quem está sempre vendendo alguma coisa. Atrás dele, um homem de túnica branca imaculada e kefir vermelho e branco. O Sheik Al-Mansur. Samira o reconheceu pelo alvoroço que tomou conta do hotel desde cedo. Esta é nossa suíte presidencial, Vossa Excelência. Maurício abriu os braços como se estivesse apresentando o paraíso. 200 metros near, vista panorâmica. De toda a orla de Copacabana, acabamento em ouro 24 quilates nos detalhes do banheiro. O Sheik olhou ao redor com expressão neutra. Homens como ele viam luxo antes do café da manhã. Samira se encolheu no canto, tentando desaparecer ainda mais. Não funcionou. O que você ainda está fazendo aqui? Maurício virou para ela com um olhar cortante. Não vê que estou com um hóspede importante? Desculpe, Sr. Duarte, eu só estava terminando. Terminando? Ele riu, mas não tinha humor naquele som. Você deveria ter terminado há 15 minutos. Sabe quanto custa cada minuto do tempo deste homem? É mais do que você ganha no ano inteiro. Samira abaixou a cabeça. Conhecia esse jogo. Responder era pior. Maurício adorava humilhar funcionários na frente dos hóspedes, principalmente os que ele chamava de serviços básicos. Faxineiras, porteiros, manobristas, gente que na cabeça dele tinha nascido para servir. O Sheik permaneceu em silêncio, observando. Maurício continuou. Olhe para mim quando eu falo com você. Sua voz subiu um tom. Gente como você precisa aprender o lugar que ocupa. Sabe quantas pessoas matariam por esse emprego? E você fica aí devagar, atrapalhando? Desculpe, senhor. Samira juntou suas coisas rapidamente. Desculpe, senhor. Maurício imitou sua voz com escárnio. É só isso que sabe dizer? Pelo amor de Deus, contrato cada vez mais incompetentes. Samira segurou o carrinho com força. As mãos tremiam, mas não de medo, de raiva contida. Raiva de 3 anos engolindo humilhações. Raiva de acordar às 5 da manhã, pegar 2 ônibus lotados, trabalhar 8 horas de pé e ainda ouvir que não era boa o suficiente. Raiva de ser tratada como se não fosse nada. Mas ela precisava daquele emprego. Tinha contas a pagar, tinha uma mãe doente que dependia dela. Então fez o que sempre fazia. Abaixou a cabeça e saiu. Foi quando ouviu o barulho. Algo caiu no chão. Um objeto pequeno, metálico. Samira olhou e viu um anel. Não qualquer anel. Ouro puro, com um brasão entalhado e uma esmeralda do tamanho de uma uva. O tipo de coisa que custa mais que uma casa. O anel tinha rolado para debaixo da cômoda. O Sheik não tinha percebido. Maurício estava ocupado demais,
apontando as maravilhas da suíte. Samira podia simplesmente ir embora. Não era problema dela, mas não era assim que ela foi criada. Ela se abaixou, pegou o anel com cuidado e caminhou até o sheik. Ele estava de costas, observando a vista da janela. Maurício falava sem parar sobre a exclusividade do hotel. Samira respirou fundo e falou em árabe. Com licença, senhor. Isto caiu do senhor. A voz saiu firme, clara, com sotaque perfeito, árabe-libanês, o mesmo que ela ouvia em casa desde criança. O sheik se virou devagar. Os olhos dele encontraram os dela. Maurício parou no meio da frase, boca aberta. Samira estendeu a mão com um anel. Eu acredito que isto pertence ao senhor. O silêncio na sala era absoluto. O sheik olhou o anel, mas não tirou os olhos dela. Estudou seu rosto como se estivesse vendo algo impossível. Então, pela primeira vez desde que entrou no hotel, ele sorriu. Muito obrigado. Onde você aprendeu árabe? Ele perguntou também em árabe. Meu pai era libanês. Samira respondeu na mesma língua. Cresci ouvindo árabe em casa. Ele fazia questão que eu e meus irmãos aprendêssemos. Falamos desde pequenos. Maurício piscou várias vezes, tentando processar. Você fala árabe? O sheik ignorou completamente Maurício, continuou falando com Samira, agora com interesse genuíno. E você trabalha aqui como faxineira? Sim, senhor. Que desperdício absurdo! O sheik balançou a cabeça. Alguém com sua habilidade deveria estar em posição muito diferente. Maurício tentou recuperar o controle. Vossa Excelência, eu não sabia que ela, quero dizer, é apenas uma funcionária da limpeza. Certamente não é. Silêncio! A palavra saiu gelada da boca do sheik. Não foi um grito, não precisava ser. Maurício fechou a boca imediatamente. O sheik voltou sua atenção para Samira. Como é seu nome? Samira, senhor. Samira, ele repetiu testando o nome. Nome apropriado. Significa companheira de conversas noturnas em árabe. Sua família escolheu bem. Pela primeira vez em 3 anos, Samira sentiu algo diferente no peito. Não era apenas alguém vendo ela, era alguém enxergando quem ela realmente era. Preciso de alguém que fale árabe e português fluentemente, o sheik disse pensativo. Alguém de confiança. As traduções oficiais sempre perdem nuances importantes. Você estaria disponível para uma conversa mais longa amanhã? Samira olhou para Maurício. O rosto dele estava vermelho, a mandíbula tensa. Ela podia ver a raiva fervendo ali. Mas o sheik tinha feito uma pergunta direta. Recusar seria desrespeito. Sim, senhor, estarei disponível. Excelente. Amanhã, 10 da manhã, aqui nesta suíte. O sheik acenou com a cabeça. Obrigado novamente por devolver o anel. É uma herança de família. Teria sido problemático perdê-lo. Samira fez uma leve reverência e saiu. Quando a porta se fechou atrás dela, suas pernas estavam tremendo. Não de medo, de algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Do outro lado da porta, ela ainda podia ouvir a voz furiosa de Maurício, tentando fazer controle de danos. Mas o sheik não estava interessado. Ele tinha acabado de encontrar exatamente o que precisava e Maurício tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele. Samira não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama do apartamento minúsculo que dividia com a mãe na zona norte, olhando para o teto, repassando a conversa na cabeça. O sheik tinha falado com ela. Não para ela. Com ela. Como se suas palavras importassem. Como se ela fosse uma pessoa. Quando foi a última vez que alguém a tratou assim? Na manhã seguinte, Samira chegou no hotel às 7 em ponto. A rotina de 3 anos não mudava, mas algo dentro dela tinha mudado. Dona Lourdes, a governanta mais antiga, a parou no corredor. Cuidado, menina. Maurício não gosta quando alguém brilha mais que ele. Samira sabia que ela estava certa. Às 10 horas em ponto, Samira bateu na porta da suíte presidencial. O coração batia forte. Ela não sabia o que esperar. Entre. A voz do sheik era calma. Ele estava sentado na poltrona perto da janela, vestindo túnica cinza clara, lendo algo num tablet. Acenou para que ela sentasse. Obrigado por vir, Samira. Por favor, fique confortável. Ela sentou na ponta da cadeira, costas retas, mãos no colo. Postura de quem passou anos sendo invisível.
O sheik notou. Relaxe. Isto não é um interrogatório, é apenas conversa. Ele serviu chá de uma bandeja de prata. Chá de hortelã, pelo aroma. Ofereceu uma xícara para ela. Samira aceitou com as 2 mãos. Surpresa, homens como ele não serviam chá para funcionárias de hotel. Me conte sobre você, ele disse, voltando para a poltrona. Sua história? Como uma mulher com seu talento acabou empurrando um carrinho de limpeza? Samira respirou fundo. Não era um assunto fácil. Meu pai, Jamil, veio do Líbano nos anos 80. Abriu uma mercearia no bairro. Conheceu minha mãe lá. Ele fazia questão que a gente aprendesse árabe. Dizia que língua é identidade. O sheik ouvia em silêncio. Atento. Fui para a faculdade de letras. Queria ser tradutora. Mas no último ano, papai ficou doente. Câncer. Em 6 meses ele se foi. Samira pausou, engolindo o nó na garganta. Mesmo depois de 5 anos, doía. A mercearia faliu. As dívidas do hospital eram enormes. Minha mãe ficou doente. Precisava de remédios caros. Larguei a faculdade faltando 1 semestre. Peguei o primeiro emprego que apareceu, aqui, e fiquei 3 anos. 3 anos. Samira olhou para a xícara de chá. No começo, pensei que seria temporário, que juntaria dinheiro, voltaria a estudar. Mas a vida acontece, as contas não param. A mãe piorou, os remédios ficaram mais caros, e de repente, 3 anos se passaram, e eu ainda estou aqui. O sheik cruzou as mãos. Você tem diplomas? Certificados? Não terminei a faculdade, mas falo árabe, inglês e português fluentemente. Leio os 3 e escrevo também. Impressionante, ele se inclinou para a frente. Samira, vou ser direto com você. Estou no Brasil para fechar um contrato grande com o Sr. Duarte. Muito grande. Envolve investimento, expansão do hotel, sociedade de longo prazo. Trouxe meus advogados, meus consultores, mas há um problema. Samira esperou. Não confio em traduções terceirizadas para negócios deste tamanho. Nuances se perdem, intenções ficam obscuras. Preciso de alguém ao meu lado que entenda não apenas as palavras, mas o contexto. Alguém que eu possa confiar. O senhor mal me conhece. Verdade. Mas conheço pessoas. E vi algo em você ontem. Honestidade. Você podia ter guardado o anel. Valia uma fortuna. Ninguém saberia. Mas devolveu sem hesitar. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer currículo. Samira sentiu o coração acelerar. O que exatamente o senhor está propondo? Quero contratar você como minha intérprete particular durante minha estadia. 3 semanas. Você estará presente em todas as reuniões, traduções, jantares de negócios. Será meus olhos e ouvidos neste lugar. Em troca, pagarei 15 mil reais por semana. 45 mil reais no total. Samira quase deixou a xícara cair. 45 mil. Era mais do que ela ganhava em 1 ano inteiro como faxineira. Senhor, isso é justo, ele completou. É o que alguém com suas habilidades merece. E há mais. Se tudo correr bem, se o contrato for assinado, darei um bônus de 50 mil reais. 50 mil reais. Daria para pagar as dívidas da mãe, comprar os remédios do ano todo, talvez até voltar para a faculdade. Mas há uma condição. O sheik continuou, o tom ficando sério. Você deve ser absolutamente discreta. Tudo que ouvir, ver, traduzir, fica entre nós. Entende? Sim, senhor. E outra coisa. O senhor Duarte não pode saber que estou pagando você. Oficialmente, você continua sendo funcionária do hotel. Ele só precisa liberar você para me acompanhar. Vai ser complicado para ele aceitar, mas farei questão. Samira pensou em Maurício. Na humilhação de ontem. Nos 3 anos de invisibilidade. Na oportunidade que nunca imaginaria ter. Eu aceito. O sheik sorriu. Excelente. Então vamos começar agora. Tenho reunião com Duarte em 1 hora. Quero você ao meu lado. Vista algo profissional. Não o uniforme de faxineira. Você não é mais isso. Samira se levantou, ainda processando. Quando chegou na porta, se virou. Posso perguntar por que o senhor está fazendo isso? Por mim? O sheik ficou em silêncio por um momento. Porque já fui subestimado também. Porque sei o que é ter talento e ser ignorado por causa de onde você está. E porque, Samira, pessoas como você merecem a chance de brilhar. Ela saiu dali com lágrimas nos olhos. Do lado de fora, encostada na parede do corredor, estava Marina, a supervisora de limpeza. Uma mulher de 40 e poucos anos que sempre teve inveja de Samira.
Pela juventude, pela beleza, por qualquer coisa. Achando que é especial agora? Marina cuspiu as palavras. Fique sabendo que Maurício está furioso. Ele vai acabar com você assim que o sheik for embora. Samira olhou para ela com calma. Talvez. Mas por 3 semanas vou ser algo que você nunca vai ser. Marina. Importante. E seguiu pelo corredor, cabeça erguida. Pela primeira vez em 3 anos. Samira saiu do hotel no intervalo do almoço. Pegou o ônibus até o shopping mais próximo e entrou na primeira loja de roupas profissionais que viu. Tinha 300 na conta. Era tudo que podia gastar. Escolheu um conjunto social simples. Calça preta, blusa branca, blazer cinza. Nada luxuoso, mas digno. Trocou no provador e jogou o uniforme de faxineira no fundo da sacola. Olhou para o espelho. Outra pessoa a encarou de volta. Às 2 em ponto, ela estava na porta da sala de reuniões. O sheik já estava lá dentro com Maurício e 2 homens de terno que ela não conhecia. Advogados, provavelmente. Samira bateu na porta. Maurício abriu com expressão irritada. O que você quer? Não vê que estamos em reunião importante? Nhã, ela está aqui a meu pedido. O sheik falou do fundo da sala. Entre, Samira. Maurício ficou vermelho. Vossa Excelência, com todo respeito, ela é apenas uma... Ela é minha intérprete particular para esta negociação. E preciso dela presente em todas as reuniões. Isso é problema? A pergunta soou casual, mas o tom tinha gelo. Maurício engoliu seco. Claro que não, Vossa Excelência. Nenhum problema. Samira entrou e sentou na cadeira ao lado do sheik. Maurício a fuzilou com o olhar antes de voltar para o seu lugar. Os 2 advogados olharam para ela com curiosidade. Senhores, o sheik começou em português, depois mudou para o árabe. Antes de começarmos, quero esclarecer algo. Samira traduziu para o português. Antes de começarmos, quero esclarecer algo. O sheik continuou em árabe. Todas as conversas que tivermos nesta sala serão traduzidas pela senhorita Samira. Confio nela completamente. Qualquer documento em árabe passará por ela primeiro. Isto não é negociável. Samira traduziu palavra por palavra. Maurício forçou um sorriso. Naturalmente, Vossa Excelência. O que o senhor precisar. A reunião começou. Maurício apresentou os planos de expansão do hotel, slides com gráficos, projeções de lucro, fotos de projetos anteriores. Tudo muito bem montado, tudo muito convincente. O sheik fazia perguntas em árabe. Samira traduzia. Maurício respondia em português. Ela traduzia de volta. A dança continuou por 2 horas. Foi durante uma pausa para o café que algo aconteceu. Maurício se levantou para atender o telefone. Os advogados saíram para fumar. Samira ficou sozinha com o sheik. O que você achou? Ele perguntou em árabe, voz baixa. Dos planos? De tudo. Do homem da proposta. Samira hesitou. Não era lugar dela opinar, mas ele tinha perguntado. Os números parecem bons demais. Nenhum negócio cresce 30% ao ano, todo ano por 5 anos seguidos. Não neste mercado. O sheik sorriu. Pensei a mesma coisa. Continue. E ele fica nervoso quando o senhor pergunta detalhes específicos. Muda de assunto rápido. Foca nas vantagens gerais, mas evita especificidades. Notou isso também? O sheik se inclinou. Samira, preciso que você faça algo para mim. Algo que vai além de traduzir. O quê? Preciso que você investigue, discretamente, documentos, contratos antigos, registros do hotel, qualquer coisa que possa me dar a real situação deste negócio. Consegue fazer isso? Samira sentiu um frio na barriga. O senhor está achando que tem algo errado? Estou achando que homens como Maurício não ficam ricos sendo honestos. Estou achando que há mais nesta história do que ele está contando. E preciso saber a verdade antes de assinar qualquer coisa. Se ele descobrir que estou investigando, por isso será discreta. Use sua posição. Ninguém nota faxineiras, lembra? Elas vão a todo lugar, veem tudo. Você conhece este hotel melhor que ninguém. Samira pensou. Era arriscado, muito arriscado. Mas olhou para Maurício, voltando pelo corredor, aquele sorriso falso no rosto, e lembrou de cada humilhação, de cada dia sendo tratada como nada. Vou fazer. Ótimo. E Samira, seja cuidadosa. Homens desesperados fazem coisas desesperadas. E tenho a sensação de que Maurício está muito mais desesperado do que aparenta. A reunião recomeçou. Mas agora Samira não estava apenas traduzindo. Estava observando. Cada palavra, cada gesto, cada hesitação. E ela viu coisas. Viu Maurício trocar olhares nervosos com os advogados quando o sheik perguntava sobre licenças de construção. Viu ele mudar números de um slide para o outro, esperando que ninguém notasse. Viu suor na testa dele quando o sheik pediu para ver contratos específicos.
Depois de 4 horas, a reunião terminou. O sheik disse que precisava de tempo para analisar tudo. Maurício insistiu que não havia pressa, mas seus olhos diziam o contrário. Samira saiu da sala e foi direto para o subsolo. O arquivo morto do hotel ficava ali, no meio de canos e caixas velhas. Ninguém ia lá. Era poeirento, escuro, esquecido. Perfeito. Ela passou 3 horas revirando caixas. Encontrou contratos antigos, documentos de reforma, licenças, multas da prefeitura. Muitas multas. Começou a fotografar tudo com o celular. Foi quando ouviu passos. Samira apagou a lanterna e se escondeu atrás de uma coluna. Alguém desceu a escada. Pela voz, era Maurício. Não, você não está entendendo. Ele falava ao telefone irritado. Eu preciso deste contrato. O banco vai executar a hipoteca se eu não pagar até o fim do mês. Estou devendo 16 milhões? 16 milhões. Silêncio enquanto a pessoa do outro lado falava. Eu sei que os documentos têm problemas, por isso estou te pagando para consertar. O sheik não pode descobrir que metade das licenças é falsa. Não pode descobrir que o hotel está hipotecado até o teto. Entende? Se ele descobrir, não assina. E se não assinar, eu perco tudo. Mais silêncio. Faça o que for preciso. Falsifique se precisar, mas me entrega documentos limpos até amanhã. Estou pagando 50 mil por isso. Então me entrega. Ele desligou com força. Samira prendeu a respiração. Se ele descesse mais um pouco, haveria. Mas Maurício ficou parado ali por 1 minuto, respirando pesado. Depois subiu de volta. Samira esperou 10 minutos completos antes de se mexer. Quando finalmente saiu, suas mãos tremiam. Não de medo, de adrenalina. Ela tinha a verdade. Maurício estava falido. Estava falsificando documentos. Estava prestes a cometer uma fraude gigantesca contra o sheik. E ela tinha as provas. Voltou para casa naquela noite com a cabeça girando. Subiu no ônibus lotado, mas mal sentiu o aperto. Estava longe demais processando tudo. Quando chegou no apartamento, a mãe estava dormindo. Samira sentou na mesinha da cozinha e começou a organizar as fotos. Contratos falsos, licenças vencidas, dívidas ocultas, multas, não pagas. Era um castelo de cartas e Maurício estava desesperado para manter tudo de pé. Às 11 da noite, enviou tudo para o e-mail que o sheik tinha dado. Sem mensagem, só os arquivos. Uns minutos depois, o telefone tocou. Viu isso? Ela atendeu. Vi. A voz do sheik estava tensa. Isto é pior do que eu imaginava. Muito pior, Samira. Você fez um trabalho excepcional. Mas agora precisamos ser estratégicos. Se o confrontarmos agora, ele vai negar tudo. Dirá que você inventou, que os documentos são falsos. Então, o que fazemos? Deixamos ele cavar o próprio buraco. Continuamos a negociação. Deixamos ele apresentar os documentos falsificados que está preparando. E quando ele achar que venceu, quando assinar o nome dele em mentiras, o sheik pausou. Aí mostramos a verdade. E se algo der errado? Vai dar certo. Confie em mim. Mas Samira, de agora em diante, tome muito cuidado. Maurício é uma cobra encurralada. E cobras assim mordem. Ela desligou e ficou olhando pela janela. Lá embaixo, a cidade dormia, mas ela estava bem acordada. Pela primeira vez em 3 anos, não se sentia invisível. Sentia-se perigosa. Os dias seguintes foram uma dança delicada de mentiras e verdades. Samira agora subia direto para a suíte do sheik pelas manhãs. Maurício ainda a via como a faxineira que deu sorte. Não imaginava o que estava acontecendo. Nas reuniões, Samira se sentava ao lado do sheik traduzindo. Maurício apresentava planos cada vez mais grandiosos. Hotéis por todo o Brasil, expansão internacional, números que cresciam a cada dia. Tudo lindo no papel. O sheik fingia interesse, fazia perguntas, pedia detalhes. Maurício respondia com confiança crescente. Achava que estava vencendo. Mas entre uma reunião e outra, Samira continuava investigando. Descobriu que 3 fornecedores tinham processos contra o hotel. Descobriu que funcionários estavam sem receber fundo de garantia há meses. Descobriu que a última auditoria tinha sido fraudada. Cada nova informação era uma peça no quebra-cabeça. E o quadro que emergia era feio. Maurício tratava Samira com um desprezo mal disfarçado. Na frente do sheik, forçava a educação. Mas nos corredores, nos cantos, quando achava que ninguém via, o veneno aparecia. Está se achando, não é? Ele sibilou uma tarde, encurralando-a perto da copa. Sentadinha na cadeira de veludo, tomando chá com o sheik. Mas não esquece quem você é, faxineira. Sempre foi, sempre vai ser. Samira o encarou. O senhor está com medo de mim. Maurício riu, mas o som saiu forçado. Medo de você? Por favor. Está sim, porque pela primeira vez alguém está vendo você de verdade. E não gosta do que vê. O rosto dele ficou vermelho.
Cuidado com o que fala. Ou o quê? Vai me demitir? O sheik deixou claro que me quer nas reuniões. Demitir-me seria insultar o homem que vai investir milhões no seu hotel. Ou, não vai? Maurício cerrou os punhos. Por um segundo, Samira pensou que ele fosse bater nela. Mas ele se controlou. Quando tudo isso acabar, ele disse, voz baixa e perigosa. Quando o sheik for embora, você vai se arrepender amargamente de ter me desafiado. Isso eu prometo. E saiu. Samira respirou fundo. As mãos tremiam, mas não de medo. De satisfação. Ela tinha colocado ele no canto, e ele sabia. Naquela noite, o sheik convidou Samira para jantar. Não na suíte, num restaurante discreto fora do hotel. Ele disse que precisavam conversar longe de ouvidos indiscretos. Sentaram numa mesa no fundo. O sheik pediu vinho. Samira pediu suco. Ela precisava da cabeça clara. Tenho novidades, ele começou. Meus advogados confirmaram. Os documentos que Maurício apresentou ontem são falsificações. Boas, mas falsificações. As licenças de construção não existem. As aprovações ambientais são forjadas. Até o balanço contábil foi manipulado. Samira sentiu o estômago apertar. Então, é tudo mentira? 90%. O hotel existe, é real. Mas está afundando em dívidas. Maurício precisa do meu dinheiro não para expandir, mas para não falir. E planejava me enganar no processo. O que vamos fazer? Amanhã tenho a reunião final. Ele vai apresentar o contrato. Quer minha assinatura e quer 50 milhões de reais de entrada. Vou dizer que preciso de 2 dias para analisar. Nesse tempo, meus advogados vão preparar tudo. Preparar o quê? Um processo. Fraude empresarial, falsificação de documentos, tentativa de estelionato. Maurício vai responder criminalmente. E o hotel? Vou comprá-lo por 1/10 do valor que ele pedia. O banco já sinalizou interesse na venda direta para mim quando a hipoteca for executada. Samira processou. O senhor vai destruir ele. Ele destruiu a si mesmo. Eu apenas estou acelerando o inevitável. O sheik tomou um gole de vinho. Homens como Maurício acham que podem pisar em todo mundo sem consequências. Acham que os pequenos não importam. Ele te humilhou, Samira. Humilhou centenas de funcionários, fraudou fornecedores, enganou investidores. Alguém precisa pará-lo. E os funcionários? Se o hotel quebrar, todos perdem o emprego. Por isso vou comprá-lo. Vou limpar a gestão, trazer gente competente, mas manter os funcionários, exceto Maurício e os capachos dele. Esses vão embora. Samira sorriu. Justiça, finalmente. Mas preciso que você faça uma última coisa. O sheik continuou. Na reunião de amanhã, quando ele apresentar o contrato final, preciso que você traduza cada palavra, cada vírgula. Quero que fique registrado, gravado, que eu entendi exatamente o que ele estava oferecendo. Quando o processarmos, essa gravação vai ser evidência. Vou fazer. Eles terminaram o jantar conversando sobre outras coisas. Sobre o Líbano, sobre o pai de Samira, sobre sonhos interrompidos e recomeços. O sheik contou que tinha começado de baixo também, que conhecia a humilhação, que nunca esqueceu de onde veio. Por isso faço questão de tratar todo mundo com respeito, ele disse. Do motorista ao CEO, porque dignidade não depende de cargo. É algo que todo ser humano merece. Quando Samira voltou para casa naquela noite, sentiu algo estranho no peito. Não era só satisfação pela queda iminente de Maurício, era algo mais profundo. Era reconhecimento, era validação, era a sensação de que sua vida finalmente tinha virado. No dia seguinte, ela acordou diferente. Vestiu o conjunto social, prendeu o cabelo, se olhou no espelho. A mulher que olhava de volta não era mais faxineira. Era alguém que importava. Chegou no hotel às 9, foi direto para a sala de reuniões. Maurício já estava lá, nervoso, organizando papéis. Sorriu quando a viu, mas não alcançou os olhos. Grande dia hoje, ele disse, forçando simpatia. Finalmente vamos assinar. Samira não respondeu. Sentou e esperou. O sheik chegou às 10 em ponto. Cumprimentou todos formalmente, sentou na cabeceira da mesa. Então, senhor Duarte, vamos ver este contrato final. Maurício deslizou uma pasta de couro pela mesa. Dentro, 50 páginas de termos, condições, números. Tudo impresso em papel timbrado, com carimbos oficiais, assinaturas de advogados. Tudo perfeitamente falsificado. Este é o acordo completo, Vossa Excelência. 50 milhões de entrada. Investimento total de 200 milhões em 5 anos. O senhor terá 40% do hotel, eu manterei 60%. Lucros divididos proporcionalmente. O sheik folheou devagar. Samira, por favor. Traduza cada cláusula para mim. Quero ter certeza que entendo perfeitamente. E ela traduziu. Página por página, cláusula por cláusula. A gravação rodava no celular do sheik, discreta embaixo da mesa. Levou 2 horas. Maurício ficou cada vez mais ansioso.
Suava, bebia água sem parar. Finalmente, Samira terminou. Tudo claro, o sheik disse. Preciso de 48 horas para a análise final. Depois assinamos. O rosto de Maurício desabou. 48 horas? Mas Vossa Excelência, achei que... É procedimento padrão. Meus advogados precisam revisar. Tenho certeza que um homem de negócios como o senhor entende. Maurício engoliu seco. Claro, claro que sim. O sheik se levantou. Ótimo. Nos vemos depois de amanhã. Quando saíram, Maurício ficou sozinho na sala. Samira viu pela fresta da porta antes de fechar. Ele estava com a cabeça entre as mãos. Sabia que tinha perdido. Só não sabia o quanto ainda. As próximas 48 horas foram as mais tensas da vida de Samira. O hotel inteiro sentia que algo estava acontecendo. Maurício, trancado no escritório. Ligações urgentes, reuniões fechadas com advogados. O clima estava pesado, elétrico. Samira manteve distância. O sheik tinha deixado claro. Nada de contato direto até a reunião final. Não podiam levantar suspeitas. Mas Marina, a supervisora invejosa, não deixou passar. Você vai cair, ela disse no vestiário, na frente de outras funcionárias. Maurício está preparando algo. Ouvi ele falando. Assim que o sheik assinar, você vai ser demitida e não vai conseguir emprego em nenhum hotel da cidade. Ele vai se certificar disso. As outras funcionárias olharam com pena. Dona Lourdes balançou a cabeça. Te avisei, menina. Não se mete com gente poderosa. Samira sorriu. Obrigada pela preocupação. Porque ela sabia o que elas não sabiam. Que Maurício não estava preparando a demissão dela. Estava preparando a própria ruína. Na noite anterior à reunião final, Samira não conseguiu dormir. Ficou repassando tudo na cabeça. E se algo desse errado? E se Maurício descobrisse antes? E se ele conseguisse escapar? Às 3 da manhã, o telefone tocou. Era o sheik. Não está dormindo também? Ele perguntou. Não consigo. Nem eu. Estou revisando tudo. Os advogados confirmaram. Temos evidências suficientes para enterrar Maurício. Contratos falsos, licenças forjadas, dívidas ocultas. Ele vai responder por tudo. E se ele negar, se disser que não sabia, que foi erro dos advogados dele? Por isso a gravação. Ele apresentou pessoalmente documentos que sabia serem falsos. Está tudo registrado. Não tem escape. Samira respirou fundo. Tenho medo. De quê? De que ele faça algo desesperado. Homens com nada a perder são perigosos. Por isso tenho segurança. Por isso você vai ficar ao meu lado o tempo todo amanhã. Não vai acontecer nada com você, Samira, prometo. Ela desligou e finalmente dormiu. Quando acordou, estava pronta. Chegou no hotel às 9. Vestiu o conjunto social, prendeu o cabelo, olhou para o espelho do banheiro do hotel, o mesmo espelho onde tinha visto seu reflexo de faxineira 1000 vezes. Última vez, ela disse para si mesma. Depois disso, tudo muda. A reunião estava marcada para 10. Samira subiu cedo. O sheik já estava na sala, junto com 4 advogados que ela não conhecia. Todos de terno escuro, maletas de couro, expressões sérias. Pronta? O sheik perguntou. Pronta. Às 10 em ponto, Maurício entrou. Vinha acompanhado dos próprios advogados e de um homem mais velho que Samira reconheceu das fotos na parede. Rodrigo Castelli, presidente do conselho do hotel. Maurício parecia confiante. Sorria, cumprimentou todos com apertos de mão firmes. Senhor Al-Mansur, é um prazer finalmente concluirmos este acordo. Tenho certeza que será o início de uma parceria próspera. O sheik não sorriu de volta. Sente-se, senhor Duarte. Algo no tom fez Maurício hesitar, mas ele sentou. Os advogados se acomodaram dos 2 lados da mesa. Antes de assinarmos, o sheik começou. Preciso esclarecer algumas coisas. Samira, por favor, traduza tudo o que vou dizer agora. Quero que fique absolutamente claro. Samira assentiu. O sheik continuou em árabe. Nos últimos 15 dias, conduzi uma investigação completa sobre este hotel. E sobre você, senhor Duarte. O que descobri é perturbador. Samira traduziu. Maurício piscou. Investigação? Vossa Excelência, não entendo. Vai entender. O sheik abriu uma pasta. Item 1. O senhor me apresentou licenças de construção para a expansão do hotel. 3 licenças específicas. Todas falsificadas. Maurício ficou branco. Isso é um absurdo. Quem disse? Confirmado pela prefeitura. Tenho aqui o documento oficial. As licenças não existem. Um dos advogados de Maurício se inclinou e sussurrou algo. Maurício o afastou com um gesto brusco. O sheik continuou. Item 2. O balanço contábil que me mostrou indica lucro de 12 milhões no último ano. A Receita Federal me informou que o lucro real foi de 800 mil, uma defasagem de 1.500%.
Deve haver um erro nos registros. Item 3. O hotel está hipotecado ao Banco Central por 16 milhões. Dívida que vence em 2 semanas. O senhor não mencionou isso em nenhum momento. A sala ficou em silêncio mortal. Rodrigo Castelli, o presidente do conselho, olhava para Maurício com um horror crescente. Maurício, ele disse, voz trêmula. Me diz que isso não é verdade. Maurício não respondeu. Estava olhando fixamente para a mesa, mãos fechadas em punhos. O sheik não parou. Item 4. 3 fornecedores têm processos contra o hotel por falta de pagamento. Total de 2 milhões. Item 5. Funcionários sem receber fundo de garantia há 8 meses. Item 6. Auditoria falsificada. Item 7. Ele continuou. 7 itens se tornaram 10, 10 se tornaram 15, cada um mais grave que o anterior. Samira traduzia tudo. Voz firme, clara. Maurício começou a suar. Tentou falar, mas o sheik o cortava. Não terminei. E o pior, o senhor sabia de tudo. Apresentou documentos sabendo que eram falsos. Omitiu dívidas deliberadamente. Planejou me enganar em um contrato de 50 milhões. Isso é apenas um mal-entendido, Maurício gaguejou. Problemas administrativos nada mais. É fraude empresarial, a voz do sheik cortou como lâmina. É falsificação de documentos. É tentativa de estelionato. E o senhor vai responder por tudo. Um dos advogados do sheik deslizou uma pasta pela mesa. Notificação judicial. Estamos processando o senhor e o hotel. E já entramos com uma liminar junto ao banco credor para acelerar a execução da dívida. Maurício pegou o documento com mãos trêmulas. Leu as primeiras linhas e ficou cinza. Não pode fazer isso. Posso. E vou. O sheik se levantou. O senhor construiu este hotel nas costas de gente humilde. Explorou funcionários, enganou fornecedores, fraudou investidores. E achou que podia me enganar também. Foi ela, não foi? Maurício apontou para Samira olhos injetados de ódio. Aquela faxineira desgraçada, ela que inventou essas mentiras. Está tentando me destruir porque eu dei uma bronca nela. Samira o encarou sem piscar. Samira não inventou nada, o sheik disse gelado. Ela apenas revelou o que o senhor estava escondendo. E sabe por quê? Porque ela tem algo que o senhor nunca teve. Integridade. Integridade? Maurício riu, histérico. Ela é uma faxineira? Uma ninguém. E você vai acreditar nela em vez de mim? Acredito nos documentos? Acredito nos registros oficiais. Acredito nas evidências. O sheik se aproximou. E acredito nela, sim. Porque enquanto o senhor passava as últimas semanas mentindo, ela passava coletando verdades. Rodrigo Castelli se levantou, visivelmente perturbado. Maurício, preciso renunciar ao conselho com efeito imediato. Não posso estar associado a isso. Outros 2 conselheiros fizeram o mesmo. Em 5 minutos, Maurício estava sozinho com seus advogados. Isto não acabou. Ele sibilou. Vou lutar. Vou provar que vocês estão errados. Vai perder. O sheik foi direto. Conseguimos um acordo com o banco. A execução da dívida será acelerada. Em alguns meses, quando for a leilão, sabe quem vai comprar este hotel? Eu. Maurício abriu a boca, mas não saiu som. E quando eu comprar, o sheik continuou. A primeira coisa que farei é colocar alguém competente na gestão. Alguém que trate funcionários com respeito. Alguém que entenda que sucesso não se constrói pisando nos outros. Ele olhou para Samira. Ela entendeu. Não. Maurício sussurrou. Não, você... O sheik sorriu pela primeira vez. Samira será a diretora de operações do novo Hotel Copacabana Imperial. Salário compatível, autoridade total. E a primeira ordem dela será demitir você. A sala explodiu. Advogados falando, Maurício gritando, documentos voando. Mas Samira não ouviu nada disso. Estava olhando pela janela, vendo a orla de Copacabana lá embaixo e sentindo algo que não sentia há 5 anos. Justiça. As próximas semanas foram caos total. A notícia vazou, a mídia pegou. Empresário tenta fraudar sheik em contrato milionário. Estampou as manchetes. O nome de Maurício Duarte virou sinônimo de vergonha. O hotel entrou em convulsão. Funcionários sem saber o futuro, fornecedores exigindo pagamentos, advogados correndo pelos corredores e Maurício, trancado no escritório, tentando salvar o que podia. Não tinha o que salvar. Samira observou tudo de longe. O sheik a mantinha segura na suíte presidencial, longe do caos. Ela não era mais funcionária. Era outra coisa. Alguém em transição entre mundos. O banco acelerou a execução. O sheik informou 3 semanas depois. Maurício tentou conseguir empréstimo emergencial. Ninguém quis emprestar.
Está acabado. O hotel vai a leilão na semana que vem. Já tenho uma proposta pronta. Vamos comprar por 18 milhões. 1/3 do valor real, mas é o que vale num leilão de hipoteca executada. E depois? Depois reconstruímos. Do jeito certo. Ele olhou para ela. Falei sério sobre você ser diretora de operações, Samira. Preciso de alguém que conheça este lugar, que conheça as pessoas, que entenda o que os funcionários precisam. Samira sentiu o peso. Nunca gerenciei nada na vida. Já gerenciou sua sobrevivência por 3 anos num ambiente hostil. Já investigou fraudes sem treinamento. Já enfrentou um homem poderoso e venceu. Liderança não é diploma, Samira. É caráter. Um mês depois da revelação, Maurício finalmente desmoronou. Samira estava no corredor quando o viu sair do escritório. Estava destruído. Barba por fazer, terno amarrotado, olhos vermelhos. 20 anos mais velho em 2 semanas. Quando a viu, parou. Ficaram parados ali se encarando. O corredor vazio, apenas eles dois. Você está feliz? Ele perguntou, voz quebrada. Destruiu minha vida. Está feliz agora? Samira pensou na resposta. Não destruí sua vida, Sr. Duarte. O senhor fez isso sozinho. Eu construí este hotel. Trabalhei 20 anos. Lágrimas desciam pelo rosto dele. E você? Você aparece do nada e tira tudo de mim em 2 semanas. Não tirei nada. Apenas revelei o que estava escondido. Por quê? Ele se aproximou. Por que fez isso? Por causa de uma bronca? Porque te humilhei na frente do sheik? Não. Samira deu um passo à frente também. Não tinha medo dele mais. Fiz porque era o certo. Porque o senhor ia fraudar um homem bom. Porque os funcionários que trabalharam aqui por anos não mereciam ter o futuro destruído pelas suas mentiras. Mentiras? Ele riu sem humor. Todo empresário mente um pouco. Faz parte do jogo. Você é ingênua demais para entender. Se precisar mentir para vencer, então não está vencendo. Está apenas atrasando a derrota. Maurício a fuzilou com o olhar. Sabe o que você é? Traidora. Eu te dei emprego, te paguei salário, e você me apunhalou pelas costas. O senhor não me deu nada. Eu trabalhei por cada centavo. E quanto a bom apunhalar pelas costas, Samira sorriu sem alegria. Aprendi observando o senhor. Ele ergueu a mão. Por um segundo, Samira achou que ele fosse bater nela, mas não bateu. Apenas ficou ali, mão suspensa, tremendo de raiva impotente. Você vai pagar por isso, ele sussurrou. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia você vai pagar. Não, Sr. Duarte. Quem vai pagar é o senhor, porque a justiça pode demorar, mas sempre chega. Ela passou por ele e foi embora. Não olhou para trás. Semanas depois, o leilão aconteceu. O sheik comprou o hotel por 18 milhões. Maurício não apareceu. Disseram que estava escondido em algum lugar, evitando a imprensa. No dia seguinte, o sheik convocou uma reunião com todos os funcionários. 100 pessoas na sala de eventos, nervosas, sem saber o que esperar. Samira estava no palco ao lado dele. Primeira vez subindo ali não para limpar, mas para falar. Bom dia a todos. O sheik começou. Samira traduziu. Sei que as últimas semanas foram difíceis. Incerteza, medo. Mas vim trazer notícias boas. 100 pares de olhos fixos nele. Eu comprei este hotel. E a primeira coisa que quero deixar claro, ninguém será demitido. Todos mantêm seus empregos. Todos mantêm seus salários. Na verdade, vamos revisar a remuneração e os benefícios. Funcionários merecem mais. Um murmúrio percorreu a sala. Dona Lourdes começou a chorar. Segunda coisa, a cultura deste lugar vai mudar. Não haverá mais humilhação, não haverá mais abuso. Trataremos uns aos outros com respeito. Não importa o cargo. Aplausos tímidos no início, depois mais fortes. E terceira coisa, nomeio Samira como diretora de operações. Ela será responsável por toda a gestão do dia a dia, relatará diretamente a mim e terá autoridade total. Silêncio chocado. Então, do fundo da sala, alguém começou a aplaudir. Dona Lourdes. Depois outra pessoa. Depois mais. Em segundos, a sala inteira estava de pé, aplaudindo. Todos, exceto Marina. Ela saiu batendo a porta. Depois da reunião, Samira foi para o que tinha sido o escritório de Maurício. Agora era dela. Olhou ao redor. Mesa enorme, cadeira de couro, à vista da orla. O mesmo lugar onde tinha sido humilhada tantas vezes. Dona Lourdes bateu na porta. Posso entrar? Claro, Dona Lourdes. A mulher mais velha entrou, olhos ainda vermelhos. Menina, preciso te pedir desculpa. Por quê? Por não ter acreditado em você. Por ter dito para você não se meter com Maurício. Por ter achado que você era só uma faxineira sonhadora. Samira segurou a mão dela. Não precisa pedir desculpas. A senhora estava tentando me proteger. Ainda assim. Você foi corajosa.
Fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. E agora, olha para você. Elas se abraçaram. Quando Dona Lourdes saiu, Samira ficou sozinha no escritório. Sentou na cadeira. Olhou para a cidade lá embaixo. Pensou no pai, no que ele diria se estivesse vivo. Provavelmente, estou orgulhoso de você, Habibti. E Samira, pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se chorar. Não de tristeza, de alívio, de vitória, de tudo que tinha segurado por tanto tempo. Quando as lágrimas secaram, ela se levantou. Tinha trabalho a fazer. Um hotel para reconstruir, funcionários para cuidar, um futuro para criar. A faxineira tinha morrido. A diretora tinha nascido. Meses depois, o Hotel Copacabana Imperial era irreconhecível. Não fisicamente. O prédio era o mesmo. Mas a energia, a atmosfera, tudo tinha mudado. Funcionários sorriam, trabalhavam com orgulho. Ninguém tinha medo de ir trabalhar, porque Samira tinha cumprido a promessa. Criou um ambiente onde respeito era a regra, não exceção. Ela estava no escritório numa manhã de quarta, quando o telefone tocou. Era o Sheik ligando dos Emirados. Como estão as coisas? Bem, ocupação em 92%. Avaliações online melhoraram. Funcionários felizes, tudo funcionando. Sabia que ia funcionar. Ela podia ouvir o sorriso. Aliás, tenho novidade. Lembra do processo contra Maurício? Claro. Sentença saiu ontem. Condenado. 3 anos de prisão por fraude empresarial e falsificação de documentos. Mais multa de 5 milhões. Não vai pisar num hotel como dono nunca mais. Samira fechou os olhos. Não sentiu alegria nem satisfação. Apenas encerramento. E sabe o que mais? Descobriram mais 3 esquemas que ele estava envolvido. Outros investidores que enganou. Vai responder por tudo. Deus tem seus caminhos, Samira murmurou. Tem sim. Enfim, voltarei ao Brasil mês que vem. Temos uma expansão para discutir, pensando em abrir um segundo hotel. E quero você liderando o projeto. Depois que desligou, Samira ficou olhando pela janela. O mesmo céu que via da suíte presidencial meses atrás, mas agora de uma perspectiva diferente. Bateram na porta. Entra! Era Marina, a ex-supervisora invejosa. Tinha voltado 2 semanas atrás pedindo emprego. Samira tinha aceitado, mas com condições claras. Respeito ou rua. Samira, precisamos de aprovação para a compra de uniformes novos. Os funcionários votaram nos modelos. Deixa eu ver. Samira revisou. Aprovado. E Marina, obrigada por pedir a opinião deles antes de comprar. Mostra que está aprendendo. Marina assentiu, ainda desconfortável com a nova dinâmica, mas estava tentando. Era o que importava. Fim da tarde, Samira saiu do hotel. Não de uniforme, de roupa normal. Ia visitar a mãe. Pegou o carro. Sim, tinha um carro agora. Nada luxuoso, mas dela. Comprado com o dinheiro do salário, do bônus que o Sheik tinha dado. Tudo legítimo, tudo merecido. A mãe estava na varanda do apartamento novo, também comprado com o dinheiro do bônus. 2 quartos vista para o parque, longe do apartamento minúsculo de antes. Como foi o dia, minha filha? Corrido, mas bom. Samira sentou ao lado. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que o papai ficaria orgulhoso do que me tornei? A mãe segurou a mão dela. Seu pai não ficaria orgulhoso do cargo. Ele ficaria orgulhoso da pessoa que você continuou sendo, mesmo quando tudo estava difícil. Da honestidade, da coragem, do respeito com que trata as pessoas. Isso sim faria ele orgulhoso. Samira abraçou a mãe. E ficaram ali vendo o pôr do sol. Naquela noite, sozinha no apartamento, ela abriu o laptop. Tinha um e-mail novo. Era da faculdade. Prezada Samira, analisamos seu pedido de retorno. Falta apenas um semestre para a conclusão do curso de letras. Gostaríamos de convidá-la a retornar no próximo semestre. Em anexo, uma proposta de bolsa integral, considerando sua situação. Ela leu 3 vezes. Depois chorou. Depois riu. Depois ligou para o Sheik. Vou terminar a faculdade. Isso é maravilhoso. Quando começa? Daqui a 3 meses. Mas e o hotel? E o trabalho? Samira, você já provou que consegue gerenciar o hotel. Vai fazer as 2 coisas. Aulas de manhã, hotel de tarde. Vai ser puxado, mas sei que consegue. E quando se formar, vamos celebrar. 3 meses depois, primeiro dia de aula. Samira entrou na universidade depois de 5 anos. Mesmos corredores, mesmas salas, mas uma pessoa completamente diferente. O professor de árabe avançado a reconheceu. Samira? Você voltou? Voltei. Ouvi umas histórias. Algo sobre um sheik e um hotel. É verdade? É uma longa história, professor. Então vai ter que me contar tomando um café depois da aula. E ela contou. E o professor ficou boquiaberto. E outros alunos ouviram.
E a história se espalhou. Não como fofoca, como inspiração. 6 meses depois, Samira se formou. Cerimônia de colação de grau. Ela subiu no palco de beca, pegou o diploma. A mãe chorava na plateia. Dona Lourdes também tinha ido. E o sheik, que tinha voado especialmente dos Emirados para ver aquilo. Depois da foto oficial, o reitor fez um anúncio surpresa. Gostaríamos de convidar a formanda Samira para dizer algumas palavras. Ela não esperava. Subiu no púlpito, coração batendo forte. Eu não preparei um discurso, começou. Mas quero dizer uma coisa. Há 5 anos, larguei esta faculdade porque achei que tinha perdido tudo. Achei que nunca voltaria, que seria só mais uma faxineira para sempre. Pausa, a sala em silêncio. Mas aprendi algo importante. Nenhum trabalho define seu valor. Ser faxineira não me fez menos. Não me tirou a dignidade. O que me tirava a dignidade era como as pessoas me tratavam. E isso mudou quando encontrei pessoas que viam além do uniforme. Ela olhou para o sheik. Aprendi que a oportunidade aparece quando você menos espera. Que honestidade sempre vale a pena. Que coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. E que a justiça, mesmo demorando, sempre chega. Aplausos fortes, calorosos. Então, para quem está começando agora, para quem está desistindo, para quem acha que não tem saída, não desista. Seu momento vai chegar. E quando chegar, esteja pronto. Porque a oportunidade só funciona para quem trabalhou enquanto esperava. Ovação de pé. 1 ano depois, Samira estava no escritório quando bateram na porta. Era uma mulher jovem, negra, uniforme de limpeza. Desculpe incomodar, senhora. Eu sou a Jéssica. Comecei semana passada. Entre, Jéssica, senta. Quer café? A menina pareceu surpresa. Eu posso? Claro, aqui todos podem. Serviram o café. Jéssica contou a história. Largou a faculdade de administração para trabalhar. Mãe doente, precisava de dinheiro. Samira ouviu tudo. Era como ver a si mesma 5 anos atrás. Jéssica, vou te fazer uma proposta. Continua trabalhando aqui, mas vamos te pagar um curso técnico em hotelaria. E depois, se você quiser, tem vaga no administrativo. Você não precisa ficar na limpeza para sempre. Os olhos da menina encheram. Por quê? A senhora nem me conhece. Porque alguém fez isso por mim. E porque talento não tem uniforme. Tem a oportunidade. Samira sorriu. E aqui, a gente dá oportunidade. 2 anos depois, Jéssica era assistente administrativa. 3 anos depois, supervisora. Não era a única. Samira tinha criado um programa de promoção interna. Funcionários podiam crescer, estudar, evoluir. O hotel prosperava não apenas financeiramente, mas humanamente. E 5 anos depois daquele dia na suíte presidencial, Samira estava na mesma suíte. Mas não limpando, mostrando para um grupo de investidores internacionais. Este é nosso carro-chefe, ela explicava. 200 metros quadrados, vista panorâmica. E quando terminou a apresentação e os investidores saíram, ela ficou sozinha ali por um momento. Olhou ao redor. Lembrou do dia que tinha sido humilhada naquele lugar. Do dia que tinha devolvido o anel. Do dia que tudo mudou. Lembrou da frase que Maurício tinha dito. Gente como você precisa aprender o lugar que ocupa. Ela sorriu. Aprendi, Sr. Duarte. Aprendi que meu lugar não é onde alguém me coloca. É onde eu mesma escolho estar. E saiu dali de cabeça erguida. Porque agora sabia. Não importa onde você começa, importa quem você escolhe ser no caminho. E ela tinha escolhido ser justa, honesta, corajosa. Tinha escolhido ser mais que o uniforme. Tinha escolhido ser Samira. E isso ninguém poderia tirar dela. Nunca mais. Quando a vida tentar te empurrar para baixo, lembra da Samira. Não é o uniforme que define quem você é. É o que você faz mesmo quando ninguém está vendo. Honestidade e coragem sempre vencem, mesmo que demorem. Se essa história te tocou, comenta. Justiça sempre chega, para eu saber que você ficou até o fim. Deixa o like agora. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais gente que precisa ouvir.